Adriana também. O seu retirado é um só? Tiana? Só. Retirado do seu é só o 9. É. E aí? Tá pronto? Então, dando início à sessão, vou passar a palavra à secretária para anúncios dos processos retirados. Pauta de relatoria da doutora Adriana é o processo número 6 da pauta, processo 10.253, dígito 92. Pauta de relatoria do doutor Marco Antônio Paulinelli, processo número 9 da pauta, 10.907, dígito 74. Pauta de relatoria da doutora Juliana, processo número 11, 10.511, dígito 57, 13, 10.589, dígito 66, 18, 10.831, dígito 28, 19, 10.880, dígito 75, 20, 11.108, dígito 16, 21, 11.131, dígito 98, 22, 11.139, dígito 98, 24, 11.201, dígito 16, 41, 11.693, dígito 19, 43, 11.788, dígito 55, e o 45, 11.843, dígito 17. Esse com pedido de vista, né? Todos Esses com pedido pedidos de visita. vista para o doutor Ianaco. Tem distância, onde que é? A distância Coronel Fabriciano, na quem? pauta da doutora Adriana. Então, o primeiro processo com inscrição para sustentação oral é na pauta de relatoria da doutora Adriana, uma sustentação oral à distância do Foro de Coronel Fabriciano, processo número 13 da pauta, 10.751, dígito 32. Votam no processo doutora Adriana Goulart Senorsini, relatora doutora Juliana Vignoli Cordeiro e doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho. Inscrito para sustentação, doutor Flávio José Arruda, pelo autor, e doutora Anália Muniz Oliveira Silva. A senhora está falando por quem, doutora Anália? Pela Celomital. E o doutor Flávio pelo reclamante, doutor Flávio à distância. Doutora Adriana, quer antecipar ou Acho que não? eles podem Pode, fazer, sim. né? O de lá é Flávio. Está do- pelo autor. sim. Doutor Flávio, o senhor pode me ouvir? Olá, boa tarde. O senhor tem a palavra, doutor. Eu não ouvi o voto. Teve algum voto? Não foi antecipado, não. Não pode ser. Quer? Ah, não foi antecipado. É só um Não. momento. Perfeito. Então, a doutora Adriana vai... É melhor. Bom, eu estou conhecendo dos recursos ordinários, rejeitando a preliminar suscitada pela ré. No mérito, nego provimento ao recurso da reclamada, dou provimento ao recurso do autor para condenar a ré ao pagamento das horas extras praticadas após a 6ª hora diária ou 36ª hora semanal, acrescidos do adicional convencional, com adoção do divisor 180 e com reflexos em férias mais 1/3, 13º salário, aviso prévio, repouso semanal remunerado, FGTS com indenização de 40%, conforme se apurar nos controles de frequência integrados ao processado, observando-se o marco prescricional fixado na sentença e as disposições da súmula 264 do TST e da OJ 394 da STI 1.2 do TST. Determinar a utilização do divisor 180 no cálculo do adicional noturno para as horas trabalhadas após as 5 horas. Condenar a ré ao pagamento de 7 minutos e meio como trabalho extraordinário para cada hora em prorrogação trabalhadas após as 5 horas, com acréscimo do adicional convencional, adoção do divisor 180, reflexos em férias mais 1/3, 13º salário, aviso prévio, repouso, fundo de garantia com indenização de 40%, conforme se apurar nos controles de frequência integrados ao processado. Observando-se o marco prescricional, as disposições da súmula 264 TST e a OJ 394 da SDI 1.2 TST. Majora o valor da condenação para R$ 25.000, com custas fixadas em 500 pela reclamada, que fica intimada na forma da súmula 25.3 do TST. Doutor tem a palavra. Excelência. Doutor Flávio. Excelência, só para esclarecer, a questão do adicional noturno eu não consegui perceber. Eu percebi
Os minutos, 7 minutos, né? Só um minutinho. Diego adicional noturno após as 5 da manhã. Não, aqui no corpo do voto está sendo considerado a determinar também a incidência do adicional também sobre as horas laboradas em prosseguimento da jornada noturna. Então, na decisão, sim, o acréscimo ao adicional noturno também sobre as horas trabalhadas em prosseguimento à jornada noturna, que deverá ser acrescido. Ok? Doutor Flávio? Ok, entendido. É algum voto divergente? Não, por enquanto não. Ok. Eu posso aguardar o voto divergente, se houver? Pode. Não quer se manifestar, então não? Só se houver voto divergente, doutor? Sim, só se houver voto divergente. Tá bom. A doutora tem a palavra, então. Excelentíssimos desembargadores, boa tarde. O cerne da questão aqui é a prevalência da CCT, das cláusulas estipuladas na CCT. Considerando que a jornada praticada pela recorrida ela foi estabelecida pela CCT e que referidas cláusulas são plenamente válidas, pugna para que seja mantida a improcedência da sentença prolatada. Verifica-se que, no caso em concreto, não existe majoração da jornada laboral. Ao revés, estamos falando de redução de jornada, uma vez que os empregados laboram durante 7 horas e 20 minutos por dia, não havendo elastecimento da jornada após a 8ª diária. Ainda é importante mencionar que o STF já reafirmou a prevalência dos instrumentos coletivos, notadamente no que tange ao ajuste de jornada, fato este que tem repercussão geral. Desta forma, toda a jornada praticada pela recorrida desde 2009 foi amplamente negociada com a ente sindical, com concessão de diversos benefícios e adicionais que aumentaram em muito a renda dos empregados. Os ACTs se amoldam perfeitamente ao entendimento atual do STF, bem como está convergente com a interpretação do artigo 7º da Constituição da República, motivo pelo qual suas cláusulas são aplicáveis, inclusive no que tange à jornada laboral. Desta forma, pugnas para que seja mantida a sentença de origem neste ponto. Doutora Adriana. Só rapidamente, na verdade, a súmula 423, a súmula 38, número 1 do regional, o voto passa por todos os artigos constitucionais, a interpretação é exatamente diversa da sustentada na tribuna, eu estou mantendo o voto. Doutora Juliana. Estou de acordo. Doutor Paulinelli. Então, unânime. Obrigada, boa tarde. A distância acabou? Dessa sustentação oral de distância acabou. A gente vai com Pode provar, a então. do senhor, que tem um pedido de preferência. Agora, na pauta de relatoria do doutor Ienaco, tem um pedido de preferência, o número 3 da pauta. Processo 001298, dígito 96. Vota no processo doutor Luiz Antônio de Paula Ienaco, relator, doutora Adriana Goulart de Sena Orsini e doutora Juliana Vignoli Cordeiro. Inscritos para sustentação oral, doutor Carlos Vitor Santos Almeida, doutor Carlos inscrito pela ré, doutor Carlos. E doutor Rogério de Oliveira Salles Figueiredo, pelo autor, doutor Rogério. Qual que é o número mesmo, Adriano? 3 da 3, pauta. obrigada. 1298, esse? É. 1298, sim. Eu vou antecipar o voto majoritário. Então, a turma, por maioria, não está conhecendo dos agravos. Salvo o melhor juízo, são 2 agravos. Tem um do Diogo e um da Andrade Queiroz. Não está conhecendo dos 2? A turma não conhece os agravos por ausência de garantia do juízo. Ok, excelência. Sem manifestação, só acompanhamento. Doutor. Excelentíssimo desembargador presidente, demais componentes dessa egrégia turma, muito boa tarde. Senhor presidente, o que nos traz essa tribuna é a necessidade de restabelecimento da marcha processual, mas no trilho da boa-fé e da lealdade processual. Se é certo que, de uma análise processual,
o enquadramento processual, há uma questão de pressuposto processual dos agravos de petição relacionado à integralidade da garantia. É certo também que os recursos interpostos data vênia são meramente protelatórios e não são só protelatórios, eles causam nítido dano processual. Vou dizer por quê. Para tanto, é necessário rememorar alguns fatos processuais. Isso porque o processo ele tramita desde 2014. O exequente é um menino que se acidentou a trabalho da empresa, ele ficou 1 ano de cama, 1 ano de cadeira de roda, continua afastado pelo INSS e fazendo uma trajetória processual. Em 10 de setembro de 2015, essa egrégia turma, antiga turma recursal Juiz de Fora, julgou o processo. Houve a condenação. Só que, em agosto de 2016, o processo retornou a essa egrégia turma para restabelecimento da coisa julgada. Pela terceira vez, eu sei que são muitos processos, não tenho pretensão nenhuma de destacar esse processo em específico, mas isso aconteceu com essa mesma formação na última sessão de julgamento da turma recursal de Juiz de Fora. Esse processo ele foi julgado lá. E nessa sessão de julgamento, cuja publicação aconteceu em janeiro desse ano, em janeiro de 2017, Vossas Excelências, por maioria, além de restabelecer a coisa julgada, além de restabelecer a ausência de limitação de astrentes, isso ficou claro na coisa julgada, mas tentaram revolver, ficou decidido de forma clara, sem qualquer dúvida, o seguinte: houve a desconsideração da personalidade jurídica e a inclusão imediata dos executados, ora agravantes, né, e também seus sócios no polo passivo. E restou afastada qualquer discussão que está sendo revolvida agora. Isso já transitou em julgado. Então eu ouso até propor a Vossas Excelências nessa tribuna, se a tanto chegar, para afastar esse pressuposto processual de garantia, ouso, pelo reclamante, abrir mão dessa prerrogativa e até concordar com a tese de inexistência, ainda que inexistente, a integralidade da garantia, que seja apreciado o mérito da questão, porque ele é maior do que você imagina. Porque basta, essa é a voz do exequente, não é minha voz, não. Basta esses intuitos protelatórios, essas artimanhas processuais, data máxima vênia. No caso, está muito claro, porque naquela época, mais de 200 folhas foram acostadas aos autos e restou constatado o seguinte: uma fraude processual. A reclamada atende é nada mais, nada menos que a mesma Andrade Queiroz. Houve uma fraude assim, grosseira. Eles simplesmente alteraram na dança das cadeiras em relação à substituição dos sócios. O filho passou a figurar como integrante, o filho do primeiro sócio da Atende passou a integrar como figurante e sócio da Andrade Queiroz. O diretor da Atende passou a figurar, mantiveram a mesma estrutura, o mesmo estabelecimento, as mesmas atividades, empregado da Atende recebe citação para Andrade Queiroz e vice-versa. Isso aí está estampado nos autos e a execução está travada. Está travada e o que vai acontecer? Se persistir o voto do eminente e ilustre presidente, até de forma acertada, não conhecendo os agravos de petição, simplesmente vai acontecer o seguinte: a execução vai retomar, vai tentar buscar essa efetividade de execução, e quando se garantir a execução, essas matérias que já estão sepultadas pelo manto da prescrição serão certamente revolvidas pelos agravantes. Então, se está aqui pelo princípio da celeridade, economia processual, se essa matéria foi trazida pelos agravantes, ousa então o exequente abrir mão dessa prerrogativa, se é que seria essa a expressão melhor utilizada, mas até concordar, por conveniência processual dessa tribuna, para que esse mérito dessa questão, essa questão do dano processual praticado pelos executados, sejam de fato apreciados e que seja dada uma resposta do judiciário para o exequente, a fim de que seja dada a efetividade dessa execução. O processo não anda, e não anda por esses atos protelatórios, esse dano processual. E se verificar o artigo 8º do CPC,
os agravantes, com maestria, eles preenchem todos os requisitos do inciso 1º ao item 7, o inciso 7º. Eles deduzem pretensão, defesa contra texto expresso de lei, eles alteram a verdade dos fatos, eles tratam o exequente como se sequer empregado fosse. Ele ainda é empregado, ele está afastado por acidente de trabalho. Eles utilizam o processo para objetivo legal, opõem resistência injustificada, modo temerário, provocam incidente protelatório infundado, interpõem recurso meramente protelatório. É essa a questão, é isso que nos traz essa tribuna, com todo respeito e atenção de Vossas Excelências, a fim de que essa marcha processual seja restabelecida, mas nesse trilho da boa-fé e da lealdade processual. Eu poderia aqui me delongar e até, se necessário for, até reativar a memória dos agravantes, porque está estampado nos autos, eles estão suscitando um incidente de desconsideração da personalidade. Isso já foi sepultado, já transitou em julgado. Por que transitou em julgado? Porque quando o juiz de origem iniciou o processo de execução, eles foram citados, eles quedaram silentes. E, curiosamente, um dos agravantes, o Diogo, ele impetrou o mandado de segurança, ele mesmo acostou esse mandado de segurança nos autos. O mandado de segurança sequer foi conhecido, porque naquele mandado de segurança restou estampado o seguinte: qual que era o recurso próprio para revolver a matéria discutida no acordo? Seria um recurso de revista. Então, essa matéria que está sendo trazida em sede imprópria de agravo de petição, o cunho dela é meramente protelatório, causar confusão processual. Então, o reclamante, se a tanto chegar, pede vênia para que essa matéria seja enfrentada e resolvida de vez, a fim de trazer esse fio de esperança para que ele consiga, de fato, reiniciar essa execução. O processo é de 2014 e tem pelo menos 3 anos que ele tenta buscar efetividade essa execução. São com essas singelas considerações. Eu agradeço sempre a atenção dispensada e é um prazer enorme sempre estar aqui presente. Obrigado pela atenção e justiça. Pois não. Senhor presidente, eu fiz a divergência, mas eu queria indagar de Vossa Excelência se a questão do efeito de alguém que seria beneficiado por essa, em tese, seria beneficiado por essa questão de um requisito processual, quando da tribuna ele abre mão, se não seria o caso, então, de conhecermos com o fim da efetividade da execução. Eu indago de Vossa Excelência nesse contexto dessa manifestação expressa da tribuna. Meu voto era pelo conhecimento. Vou até esquecer. Meu voto inicial era pelo conhecimento. Entendo que em casos em que se discute principalmente a liberação de valor à outra parte, entendo que a parte que se discute do crédito é justamente aquela que está garantida. Então, no meu entendimento, havia a garantia suficiente para que se discutisse. Fiquei vencido com o não conhecimento adaptei meu voto para não conhecer do recurso, em virtude das divergências que foram apresentadas. Agora, eu não vejo o interesse do exequente nessa solução, porque isso abriria uma fase recursal nova que provavelmente acarretaria a suspensão da execução que já está em curso com liberação de valores. Eu acho que essa solução de não se conhecer é mais benéfica ao exequente do que conhecer e, eventualmente, dar-se provimento. Não vejo como isso atrasaria a execução, porque se não puderam recorrer agora porque o juízo não estava garantido, um eventual novo recurso, a um novo sucesso na busca de bens a serem executados, que isso é que é a efetividade, não é a decisão do tribunal, se isso, aquilo é devido, justamente o encontrar algo para efetivamente transferir o crédito ao exequente. Isso é o mais importante num processo de execução. E, nesse aspecto, eu acho mais benéfica a decisão atual, embora eu esteja vencido, do que o conhecimento e decisão de outras questões que não seriam trazidas se não houver a garantia integral
da execução. E esse sim é o interesse do executivo. Eu acho que essa decisão é mais vantajosa. Agora, o meu voto é pelo conhecimento. Já era antes. Se for conhecido, até se for conhecido, eu vou ter que retirar o processo de pauta para novamente apreciar. Eu apreciava o mérito, agora não tenho mais apreciação dele aqui. Vou ter que voltar ao processo, ao gabinete, analisar todas as questões novamente, e esse processo regressaria à pauta em agosto. Posso fazer uma singela consideração, senhor presidente? É de entendimento do executado que a questão relacionada à litigância de má-fé, dano processual, alteração da verdade dos fatos, ela independe do conhecimento ou não do agravo de petição. Exatamente. Isso aí é um viés que está sendo sustentado também nessa tribuna. E se a tanto chegar sucessivamente, seria essa questão relacionada à concordância, já que os agravantes estão dizendo o seguinte, que eles têm que há de se apreciar o mérito independente da garantia, que então que se concorde em relação a isso para apreciar, de uma forma ou de outra. Porque eu entendo que o dano processual ele independe do conhecimento ou não, isso aqui está estampado nos autos. Mas se a tanto chegar por questão processual, ele concorda, então, na verdade, nem abre, ele concorda, então, com a pretensão dos agravantes, tão somente em relação à questão da garantia da execução para fins de conhecimento, e aí, sim, frente a essa questão do dano processual, que é o que está estampado nos autos, porque isso certamente será utilizado a todo custo, a qualquer tempo, e a execução vai ficar travada. Infelizmente, esse é o perfil dos executados, e por isso que o exequente está aqui com essa questão. Senhor presidente, então, no caso, eu acho que é prudente que conheçamos. Não é um processo clássico, né? Na verdade, o não conhecimento quase que parece algo que acaba tendendo, né, a uma protelação, e nesse caso concreto, pela fala da tribuna, que abre mão de um requisito, né, processual, eu acho que nós deveríamos conhecer. Não sei como é que a doutora Juliana vota. Eu penso também que a tese que vai ser, que não é de afastamento desse requisito, né, como a gente tem, então, mas no caso concreto, tendo em vista que o valor que está sendo discutido já está assegurado, então, nesses termos. Então, visto sob essa ótica, não teria deficiência na garantia do juízo. Isso. Não é que nós estamos abrindo mão da tese, que essa é a tese da turma. Tá. Então, mas, no caso concreto. O processo fica conhecido, eu estou retirando de pauta, então, para complementação do voto e análise do mérito. Só uma dúvida, senhor presidente. Automaticamente será, então, para a próxima sessão? Não, só volta em agosto. Aguardo o retorno. Só em agosto. Seremos intimados, ok. Quanto, Juliana? Agosto. Agosto mesmo? Agosto mesmo. Obrigado, bom trabalho a todos. Obrigada. Recebi do memorial, viu? Obrigado. Próximo é o número 4 da pauta. Processo 001430, dígito 84. Votam no processo doutor Luiz Antônio de Paula Ianaco, relator, doutora Adriana Goulart de Sena Orsini e doutora Juliana Vignoli Cordeiro. Inscrita para sustentação, doutora Isabel das Graças Dourado. Doutora Isabel está falando pela conserva, doutor? Sim. Conhecendo do agravo e negando o provimento. A doutora pode se manifestar. Como ficou? Estou negando o provimento. Negou o provimento? Egrégia turma, senhor presidente, aqui estamos com a situação sui generis. A reclamante trabalhava a 1,7 km da empresa e ela ia de bicicleta. Ela apresentou na liquidação, apresentou o senhor perito, passagens de ônibus intermunicipais e valores altos. Diz que não tinha ônibus público que atendesse ao local e que ela tomava ônibus, tinha que chegar à BR. Para ela chegar à BR a pé, são 26 quilômetros. E o perito pegou aquela passagem, que é a única que ela serviu ali. E os modelos, os exemplos que ela surgiu, os controles de passagem, não se referem a dias trabalhados.
ela não tem noção, não tem justificativa para uma distância de 1,7 km, ela não fez opção para receber vale-transporte. Infelizmente, a empresa perdeu nisso, porque entendeu que, como não tinha uma assinatura dela negando, mas ela, efetivamente, não tem como ter 26 quilômetros para pegar um ônibus, dar uma volta imensa, enquanto que a distância é de 1,7 km. E uma coisa que nos chamou a atenção é que a perícia ela se baseou nesses documentos que juntados na fase de execução. São documentos que não foram juntados na fase de conhecimento. A reclamante não trouxe essas passagens que ela se diz ter utilizado. Trouxe na fase de execução, referente a dias que ela não trabalhou, fizemos um apanhado com a folha de pagamento, a folha de ponto e os controles, e o senhor perito não, apurando que não havia a empresa pública que fazia essa condução, disse que fechou, mas tem outra empresa que servia. Então, não pode servir de parâmetro uma passagem, mesmo que proporcional, seria de Juiz de Fora a Valença, Rio de Janeiro. Então, entendemos que, data máxima vênia, está havendo aqui um enriquecimento ilícito, a reclamante, infelizmente, falta com a verdade. Pedimos, então, que seja acatado o agravo de petição da empresa. Eu também imagino que tem uma outra empresa. É só uma matéria de fato, Excelência. A empresa não está querendo mudar a sentença, só está querendo contra aquela liquidação que entende ser excessiva. Sim. Mas eu também imagino que exista, né? Existe uma outra empresa que faça o percurso, mas eu não sei qual. E a empresa também parece que não sabe, porque não. Imagino que a empresa, se sabe, também não foi zelosa a ponto de informar qual seria o parâmetro a ser utilizado, né? A outra empresa que faz os valores das passagens que ela cobra. Então, na ausência de qualquer referência no processo a esses dados que poderiam levar a um entendimento diferente, eu devo entender que a conclusão do perito se mostra assim bastante aceitável, de que a necessidade era de utilizar esse ônibus que faz a linha Juiz de Fora a Valença. E isso foi deferido não pelo valor da passagem Juiz de Fora a Valença, mas pelo valor proporcional do trecho percorrido até o quilômetro 810, né, que fica a exatos 11 quilômetros da última saída da cidade em direção ao município de Matias Barbosa, né? Isso vai dar uma distância até a rodoviária, acho que não chegaria aos 26 quilômetros, talvez até chegue, mas é um caminho natural para se percorrer se não existir um ônibus urbano que passaria pelo centro da cidade, atravessaria, iria até a usina, sairia em direção a Matias Barbosa, retornaria em direção ao Juiz de Fora novamente pela 040 e chegaria nesse local aí por um percurso um pouco mais curto, mas acho que também não daria só 1.700 metros, não. De toda forma, isso são conjecturas, eu posso imaginar que poderia se fazer assim, mas o que tem no processo me leva a decidir que, pelo conjunto probatório, a possibilidade de acesso ao local de trabalho era usando essa linha e com o valor proporcional da passagem até esse ponto, não até Valença, porque e não foi esse valor que foi utilizado. Os valores de passagem que o perito usou fica em torno de R$ 6,00 em 2007, R$ 7,00 em 2009, então são valores bem compatíveis com o percurso utilizado e
Até mesmo se ela usasse o transporte urbano, não ficaria muito mais barato que isso. Então, eu acho que não tem nada a modificar na execução, pelo menos no limite que nós temos, que é o do conjunto probatório, né? Por isso eu estou negando o provimento. Doutora Adriana, doutora Juliana. Eu também, mas realmente com base nas provas que estão no processo. A empresa poderia ter feito uma prova diferente, foi assim a decisão que é recorrida. Não fez. Então, até pode ser mesmo que esteja acontecendo o que a doutora está expondo da tribuna, mas a empresa deveria ter juntado algum subsídio probatório que embasasse uma decisão diversa dessa, mantendo a decisão recorrida. Certo. Uma boa tarde a todos. Obrigado. Próximo é o número 28 da pauta. Processo 10.857, dígito 26. Volta no processo, doutor Luiz Antônio de Paula Ianaco, relator, doutora Adriana Goulart Senorcino, doutora Juliana Vignoli Cordeiro. Inscrito para sustentação, doutor Juscelino Teixeira Barbosa Filho, doutor Juscelino não se encontra presente. Próximo é o número 2 da pauta. Processo 686, dígito 04. Votam no processo doutor Luiz Antônio de Paula Ianaco, relator, doutora Adriana Goulart Senorcino, doutora Juliana Vignoli Cordeiro. Inscrito para sustentação, doutor Humberto Marcial Fonseca, que não se encontra presente. Próximo é o número 18 da pauta. Processo 10.292, dígito 47. Votam no processo doutor Luiz Antônio de Paula Ianaco, relator, doutora Adriana Goulart Senorcino e doutora Juliana Vignoli Cordeiro. Inscrito para sustentação, doutor Clélio Gomes. O senhor está falando por quem, doutor Clélio? Pelo reclamante. Denício da Silva Ferreira? Sim. O voto majoritário da turma é no sentido de prover parcialmente o recurso para deferir ao autor indenização por danos morais no importe de R$4.000. Quer se manifestar? Sim, quero sim, excelência. É a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, nobres desembargadores, queridos colegas presentes, serventuários, o que se está a pleitear neste recurso é a reforma da sentença neste tópico já adiantado pelo nobre relator, e o embasamento do pedido de dano moral e de dano material está em considerar que a dispensa do reclamante, neste caso específico, não configurou um exercício regular de direito. E por quê? O reclamante era um vendedor de uma empresa transnacional, a Vurt do Brasil. Trabalhava com o veículo da empresa e percebia salário fixo, remuneração variável pelas vendas que fazia, e era um excelente vendedor, e tinha plano de saúde para si e para sua família. Pois bem, ajuizou o pedido de rescisão indireta e na petição inicial fizemos o registro expresso de que o reclamante pretendia continuar prestando serviço, pretendia continuar trabalhando como vendedor. Pois bem, o que ocorreu? A empresa encaminhou um telegrama ao reclamante, tomando o pedido de rescisão indireta dele, julgando o pedido de rescisão indireta dele, antes de promover sua defesa no processo. Ela extrajudicialmente já julgou o pedido de rescisão indireta do reclamante como pedido de demissão. Cortou o plano de saúde dele e da família, retirou o carro, o veículo dele e não pagou nenhuma das verbas rescisórias. O reclamante ainda teve o cuidado de enviar um telegrama registrado para a empresa, esclarecendo que não estava pedindo demissão, que tratava-se de um equívoco da empresa e que ele pretendia continuar trabalhando, sim, até o julgamento da rescisão indireta, não pela empresa extrajudicialmente, mas sim pelo judiciário. E a empresa, a todo tempo, tanto na sua contestação quanto nas contrarrazões a este recurso ordinário, mantém a sua interpretação de que o pedido de rescisão indireta do reclamante foi recebido como pedido de demissão. Portanto, este caso específico não se apresenta como exercício regular de direito. No nosso entendimento, excelência, com toda a vênia, a verba que está sendo deferida pelo relator é bem-vinda,
mas ainda está aquém de uma empresa transnacional que mantém um volume grande de funcionários e de vendedores e que deve, sim, receber uma condenação por indenização por danos morais e também por danos materiais, que cumpra o seu papel, o papel do Instituto da Indenização, que é um papel também pedagógico e punitivo, né? Então, é esse o nosso pedido, que seja seguido o voto do relator, porém, se houver a possibilidade de majorar o valor da indenização. É o nosso pedido. Muito obrigado. O meu voto, na verdade, era até de manter a decisão de primeira instância, porque, a parte, se o empregado entra com pedido de demissão, nada óbvio que a empresa aceite o pedido. Aceite o pedido e encerre o contrato por dispensa, né? Isso aí poderia fazer o erro da empresa, nesse caso, considerar isso aí como um pedido de demissão. Não é. Mas o interesse de pôr fim ao contrato, está claro, a empresa poderia fazer a rescisão sem justa causa e até perderia o objeto, como é que chama? A ação que o reclamante entrou para obter o mesmo resultado. Não estaria, como equivocadamente o doutor apresenta da tribuna, julgando o pedido. Não. A parte ré, em qualquer ação, ela tem a opção de contestar ou reconhecer a procedência do pedido. A empresa poderia ter feito isso e encerrado o processo com as mesmas consequências, embora sob uma forma diferente. Então, não é o fato da empresa ter atribuído uma causa diversa da que ela poderia atribuir que causaria qualquer dano à parte. Então, eu acho que não teria nada a indenizar nesse caso, não. Até porque o próprio reclamante diz que ele só vai continuar empregado até sair a decisão. Aí ele vai sair mesmo como dispensado, né? E com o pagamento das verbas decorrentes da dispensa da causa, que acho que seria a única coisa devida a ele nesse caso. Mas a turma entende que a turma entende que a conduta foi abusiva, porque o processo estava em curso, deveria ter aguardado, ou mesmo até promover a dispensa formal por iniciativa do empregador. Por isso, atribui aí um valor de R$4.000, um dano ao dano material que enxergou nesse ato e condena na indenização. Então, eu mantenho meu voto nesse sentido, fico vencido, né? E consulto se os demais mantêm os votos que já apresentaram, doutora Adriana. Pois não, senhor presidente. Ouvindo a sustentação oral, que fiquei lembrando, né, que como que realmente a experiência autoritária brasileira ela acaba se refletindo nas nossas próprias condutas e no contrato de trabalho. Porque se a natureza jurídica do contrato de trabalho é um contrato, a emissão de um ato de volitivo, um outro contratante não pode emitir ato volitivo em nome do outro. Quer dizer, ele não pode dizer que eu estou me demitindo. Então, quer dizer, eu achei realmente abusiva e, verificando aqui o processo, eu vejo que o reclamante ganhava, parece que por volta de R$4.000. Mas a empresa, a Vurt, né, parece que é o nome da empresa, ela é uma empresa de grande porte. Então, eu estou sugerindo, não sei o que pensam os demais colegas, eu sei que Vossa Excelência fica vencido, se a colega Juliana se aceita um aumento dessa indenização a título de dano moral. Dano material, concordo com o relator. Eu acho que o reconhecimento da dispensa injusta é aquilo que estaria adequado para o caso. Mas o dano moral eu entendo que sim existe, se há algo em torno de R$8.000, dobrando. Doutora Juliana. Eu estou acompanhando a divergência, considerando o ato, que eu acho que ele tem realmente que servir de exemplo, e o porte da empresa, eu estou acompanhando integralmente a divergência. Então, fica fixado em 8.000. Passa, então, a dar provimento ao apelo parcial para deferir a indenização de danos morais no valor de R$8.000. Isso, 8.000. 8.000 por
160. Pronto. Tá, essa parte de acordo que você faz, né? Tá. Tá bom. Ele tá assim desde cedo. Tá. Pode pregoar. Próximo é o número 6 da pauta, processo 10061, dígito 65. Votam no processo doutor Luiz Antônio de Paulianaco, relator, doutora Adriana Goulart de Senorcino, doutora Juliana Vignoli Cordeiro. Inscrito para ostentação, doutor Leonardo Milhorato. O senhor está falando por quem, doutor Leonardo? Pelo reclamante. Marcelo Messias? Isso. O reclamante. Vamos esperar aqui. Está adaptado, né? Tá. Deixa eu ver se tem alguma coisa depois. Não tem. Doutor, o voto majoritário é no sentido de dar provimento para deferir diferença salarial a título de desvio de função arbitrado em 10% sobre a remuneração. Com reflexos. Boa tarde, desembargadores, desembargadoras, colegas, representantes do Ministério Público. E com relação à hora extra e à intrajornada? Nessa matéria está negando provimento. Tem algum voto divergente? Não. Não. Eu gostaria de sustentar, desembargadores, desembargadoras, a questão do desvio de função, mesmo que tenha dado provimento, aí o voto do desembargador relator, concedendo aí 10% do desvio de função, 10% sobre o salário do reclamante, né, sendo que o pedido inicial da reclamatória foi de 2.250, e dentro dos autos não há nenhuma prova que a reclamada fez no sentido de demonstrar qual é o real salário de um analista de gestão de materiais, que é a equiparar o desvio de função que eu peço para essa função aí, e ali o recorrente reclamante postula um salário a diferença de 2.250. Em momento, né, com a devida vênia, não me lembro se a defesa juntou quaisquer documentos referente ao salário de um analista de gestão de materiais, cargo esse que o recorrente desempenhava lá onde é requerido o desvio de função. Portanto, entendo que a diferença salarial, com a devida vênia, deveria ser no valor de 2.250, porque o recorrente provou o desvio de função, como está devidamente entendido por essa turma, pelo desembargador relator. Discordo do valor de 10%, e com relação à intrajornada e à hora extra, entendo que foi devidamente provado, porque a questão aqui é que houve apenas um único depoimento, a única prova dos autos, tirando a prova documental, é a prova testemunhal, sendo que a única prova testemunhal foi devidamente provada pelo reclamante, né, no depoimento da carta precatória, onde teve como a juíza presidente, doutora Estela Fiuza, uma juíza muito firme, experiente, né, que, ao final do depoimento, diz que o depoimento foi prestado com muita credibilidade e firmeza, e várias passagens no depoimento da testemunha do recorrente, comprova-se que o mesmo era sempre chamado no seu horário de jantar, porque não podia parar uma linha de produção da montadora, né? E constantemente ele era chamado para interromper o seu intervalo de intrajornada, lá o seu horário de jantar. E também foi devidamente provado, com o único depoimento dos autos, de que ele exercia o labor aos sábados. Portanto, reitero o pedido da intrajornada, da hora extra, e que seja fixado o desvio de função no salário pleiteado, de 2.250, tendo em vista que a reclamada não se desincumbiu dessa prova, e enquanto que o reclamante provou
o seu desvio de função e, portanto, reitero aqui o pedido do reclamante. Muito obrigado. Bom, o reclamante alega que foi contratado numa função de controlador de... Deixa eu ver aqui o nome que ele deu. Controlador de sistema de uma coisa. A questão é que ele não apresentou nenhum paradigma. Ele diz que foi contratado numa função e trabalhou em outra função. São com funções, aliás, de naturezas muito próximas e seriam analista de gestão de materiais. E ele seria controlador, alguma coisa assim. Não tem um plano de cargo e salário. E a lei brasileira é muito clara. A equiparação salarial se faz com outro empregado que exerça a mesma função, ou com um cargo definido em um plano de cargo e salário, devidamente aprovado, com uma série de requisitos para validade. Nenhuma coisa nem outra estão presentes nesse processo. E, por isso, eu entendo que a solução jurídica adequada seria negar provimento, porque o juiz muito bem apreciou a decisão. Mas foram apresentadas divergências e, acatando essas divergências, eu fico vencido, mas o voto é no sentido de deferir o desvio de função por isso. Com relação às horas extras, eu entendo que não houve prova de que a jornada superou os registros que existem nos autos e que foram objeto de remuneração, conforme os comprovantes também integrantes da prova documental. São esses fundamentos, né, que eu mantenho o voto que já foi lido aí com o deferimento dos 10%. Doutora Adriana? Por favor, presidente, eu queria pedir vista desse processo. Então, o processo está retirado com vista para a doutora Juliana, após sustentação e voto do relator. Muito obrigado. Não, esse não pode não, porque já tem voto. Já. Estou anotando, pode deixar. Próximo é o 29 da pauta. Processo 10.892, dígito 16. Voto no processo doutor Luiz Antônio de Paula Ienaco, relator, doutora Adriana Goulart de Sena Orsini e doutora Juliana Vignoli Cordeiro. Inscrito para apresentação, doutor Pedro Henrique de Carvalho Batista. Você está falando por quem, doutor Pedro? Pelo reclamado recorrido. Reclamado recorrido. Esse é o 10.892? O 29. Já tem um voto adaptado aqui, conhecendo do recurso e no mérito, dando parcial provimento para deferir como extra a hora excedente a oitava diária, 44ª semanal, fixando que o autor laborava das 17 às 7, com uma hora de intervalo entre a jornada, em escala 14/34. 14/34 é isso? Com aplicação de adicional normativo ou na falta ou de 100% e reflexos. É isso. Tudo bem. Só para entender, excelência, o intervalo entre a jornada foi definido? Hora. Foi definido uma hora ou foi confirmado? Não foi definido, não. Fixou a jornada dele, 17 às 7, com uma hora de intervalo. Entendi. Ou seja, então ele ganhou esse intervalo. Não. Ele não ganhou o intervalo. Foi decidido que ele gozava o intervalo. Ah, entendi. Desculpe o... Não, desculpe, excelência. Não, me desculpe. Então, tudo bem. Então, quanto à questão do... Tem uma palavra? Sim. Ah, tudo bem. Boa tarde, excelência. Ultrapassada a preliminar suscitada pelo reclamante, vou me ater em relação à questão do intervalo entre a jornada. A questão das horas extras. Excelência, como bem demonstrou a reclamada, ela é uma empresa que possui menos de 10 empregados. Ou seja, ela não tinha um controle, ela não deveria apresentar cartões de ponto. E deste ônus, em razão disso, o ônus volta-se totalmente para o autor. E da análise dos autos do processo, não há comprovação de que o autor tenha
confirmada a tese autoral no sentido de que ele realizou horas extras, as quais não foram pagas. Ao revés, a testemunha ouvida pelo autor sequer chegou a trabalhar com ele, na medida em que a testemunha trabalhou entre 2014 e 2015, e o autor, por sua vez, trabalhou para a empresa a partir de 2016. Ou seja, deste ponto não teve a comprovação no sentido de deferir as horas extras. A testemunha da reclamada, por sua vez, demonstrou que não havia controle de jornada, não tinha cartão de ponto, e que as horas extras, eventualmente prestadas e controladas pelo próprio autor, eram repassadas por ele à empresa, que por sua vez efetuava o pagamento. E da análise dos controles dos contra-cheques juntados aos autos, percebe-se que há quitação, há pagamento desta jornada extraordinária. Quanto a um ponto suscitado pelo autor em sede de recurso ordinário em relação à confissão da reclamada, confissão essa que não teve, seja pela contestação, seja pela documentação, pela testemunha e pelo depoimento pessoal do preposto, no sentido de que na defesa há uma informação de que o autor trabalhava de 5 da tarde, 17 às 7. Tal fato foi um erro material constante em sede de defesa, que por sua vez pode ser desmentido pela própria ficha de registro do autor, que está acostada aos autos, no sentido de demonstrar que o reclamante trabalhava na jornada de 12 por 36, não havendo qualquer confissão da reclamada quanto a este tema. Ou seja, sendo do autor o ônus da prova, no sentido de que trabalhava em período extraordinário sem o respectivo pagamento, deveria ele comprovar esse fato, ônus do qual não se desincumbiu, razão pela qual pede que seja revisto o voto no sentido de afastar essa condenação. E, ou seja, a reclamada reafirma que o labor do autor era de 5 da tarde às 5 da manhã e que, eventualmente, como mesmo disse a testemunha da reclamada, houve uma prorrogação essa que teve o pagamento comprovado por meio dos controles dos contra-cheques juntados aos autos. E reforça, tendo a reclamada menos de 10 empregados, a ela não pode ser aplicada nenhuma penalidade por não apresentar os controles de jornada. Eu estou vencido, eu negaria provimento ao recurso do reclamante, né? Mas meu voto é nesse sentido, de manter a sentença pelos próprios fundamentos. Doutora Adriana, o voto já está adaptado, a maioria. Com dólar adaptado, né, doutora Juliana? Eu até, quanto a empresa tem menos de 10, eu não vi comprovação de que a empresa tinha menos. Nós juntamos a raiz. De qualquer maneira, o próprio preposto da empresa, ele confirmou a extrapolação de jornada, né? Ainda que os dias que não eram, ficava até às 7 horas, conforme ele falou que poderia prorrogar de 5 às 7, como não era considerada a hora ficta noturna, então havia extrapolação de qualquer maneira, é por isso que eu acompanhei a divergência, reconhecendo as horas extras, de acordo com o voto adaptado. Então, por maioria, nesse sentido. Eu não entendi qual foi a conclusão, Excelência. A conclusão foi deferindo, dando parcial provimento para deferir como extra a hora excedente da 8ª e 44ª semanal, fixando o labor do autor de 17 às 7 com 1 hora de intervalo, em escala 14 por 34, com aplicação de adicional normativo ou na falta de 100%, e reflexos em aviso prévio, férias, descanso semanal remunerado, adicional de férias, FCC e FGTS mais 50%. Tudo bem, Excelência. Entendido. Obrigado. E agora? Acabou, agora a doutora Adriana. Qual que é o primeiro? Agora a gente passa para a pauta de relatoria da doutora Adriana. O primeiro processo é o número 11 da pauta. Processo 10.565, dígito 41. Voto no processo doutora Adriana Goulart de Sena Orsini, relatora, doutora Juliana Vignoli Cordeiro, doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho. Inscrito para sustentação, doutor Davidson Malaco. Doutor Davidson não se encontra presente. Próximo é o 12 da pauta. Processo 10.567, dígito 88. Voto no processo doutora Adriana Goulart de Sena Orsini, relatora, doutora Juliana Vignoli Cordeiro, doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho. Inscrito para sustentação, doutor Alexander Cerqueira Martins. O senhor está falando por quem, doutor Alexander? Pela reclamada e também. E também alimentos. Só um minutinho. Estou conhecendo o recurso ordinário interposto pela reclamada. Estou negando o provimento.
Excelentíssimo senhor desembargador-presidente, pessoa na qual cumprimento todos os demais desembargadores, ilustres representantes do Ministério Público, ilustres eventuários, demais colegas. Senhor presidente, com todo respeito à proposta de voto da eminente relatora, a reclamada vem aqui da tribuna ressaltar tópicos rápidos, mas que a gente entende de fundamental importância. Especificamente com relação a esse processo, senhor presidente, houve o reconhecimento de vínculo em sede do acórdão dessa turma e determinada a remessa dos autos à origem para julgamento dos demais pedidos. E o ponto que a reclamada insiste da tribuna, não concordando com o reconhecimento do vínculo, mas já partindo dos pressupostos que essa questão foi discutida, sobre a questão fundamental do acordo extrajudicial que foi feito. Foi feito, na relação que foi reconhecida por essa própria turma, foi feito um acordo extrajudicial entre as partes, findada essa relação, na qual o reclamante ele deu quitação plena, geral e irrevogável de todas as obrigações e direitos da relação ocorrida, inclusive eventuais questionamentos de natureza trabalhista, o termo é expresso nesse sentido, para nunca mais, para nada mais reclamar. E nesse sentido a reclamada pagou em parcela única R$ 124.000, R$ 124.028,22, sendo exato. E sobre esse aspecto, esse ponto foi totalmente ignorado pela decisão de origem e pela proposta de voto da eminente relatora. E a gente entende, com todo respeito, renovada vênia, a proposta de voto, que se a relação foi reconhecida nesse processo como sendo uma relação de emprego, é inegável que o pagamento de R$ 124.000 foi em razão também da relação de emprego. Então, senhor presidente, a gente entende, data máxima vênia, que não pode aqui o reclamante firmar uma relação como autônomo, colher os benefícios dessa prestação de serviço na qualidade de autônomo, firmar um acordo extrajudicial na qual ele dá quitação a todas as... recebe em parcela única R$ 124.000, entra de novo com o processo nessa especializada e a reclamada, e esse valor é desconsiderado. Então, se a relação data máxima vênia foi considerada como uma relação de emprego, não pode essa especializada desconsiderar esse valor. E aqui chamo um parêntese, porque não foi produzida nenhuma prova nesse processo que o acordo extrajudicial realizado entre as partes existe alguma mácula, algum vício. Muito pelo contrário, aqui, especificamente, deve-se chamar a atenção ao próprio depoimento pessoal do reclamante. O reclamante, no seu depoimento pessoal, data máxima vênia, deixa muito claro que ele tinha conhecimento dos termos do acordo e que ele aceitou essa quitação e recebeu esse valor. Senhor presidente, depoimento pessoal do reclamante. O reclamante da ação menciona que o depoente fez um acordo extrajudicial com a empresa em que foi devidamente assinado por ele, tendo inclusive entrado em contato por e-mail com o departamento jurídico da empresa para esclarecimentos, em que recebeu a quantia de R$ 124.000. Senhor presidente, à luz até da reforma trabalhista, não se pode ignorar esse valor que foi recebido. Então, o que a reclamada vem insistindo no apelo patronal primeiro ponto, foi feito um acordo extrajudicial, da qual não se pode ser especializado, simplesmente desconsiderar pelo simples fato de ter sido formulado pela via extrajudicial. Ainda mais porque no depoimento pessoal, o próprio reclamante reconhece que assinou, reconhece os termos e reconhece o recebimento desse valor. Por outro lado, ainda que não se entenda como válido, senhor presidente, esse acordo extrajudicial, é dever dessa turma deferir ao menos a dedução dos valores que ele reconhecidamente recebeu, sob pena de se prestigiar o enriquecimento sem causa. Imagine uma situação, senhor presidente, o reclamante ele não era obrigado a fazer um acordo extrajudicial. No acordo extrajudicial ele dava quitação, inclusive a eventuais questionamentos na esfera trabalhista.
recebeu esse valor, que com certeza o foi, pela única relação que existiu entre as partes. Não existiu outra relação. E agora vamos se reconhecer um vínculo, determinar pagar de novo essas verbas e não vai se deferir nem abater esse valor. Então a gente entende respeitosamente que, ainda que não se reconheça como válido o acordo pela via extrajudicial que o reclamante validou no seu depoimento pessoal, é dever dessa especializada deferir ao menos a dedução desses valores, sob pena de evitar o enriquecimento ilícito, enriquecimento sem causa. E, repito, não há que se falar que foi feito um termo entre empresas, que, portanto, não se tem a prova de que o reclamante anuiu com esse termo. O depoimento pessoal do reclamante deixa claro, ele reconhece que ele assinou esse termo, ele reconhece que ele recebeu. E se ele o recebeu, foi pela relação, então não se pode ignorar um valor reconhecidamente recebido. Um outro ponto que eu gostaria de destacar, senhor presidente, respeitosamente também, ainda que seja ultrapassar todos esses pontos da tribuna, um ponto também impugnado no apelo patronal é com relação à remuneração, a média de remuneração reconhecida. Foi reconhecida a média de R$ 4.500 e a reclamada aponta no seu apelo que as médias dos últimos 12 meses de comissão é o valor de R$ 3.219,76. Então, o valor que pede que seja considerado ainda que ultrapassar todos os pontos. São só esses pontos, senhor presidente, que a gente gostaria de ressaltar da tribuna, respeitosamente aí ao posicionamento da ilustre relatora. Doutora Adriana. Pois não, senhor presidente, analisando... Não, eu realmente não eu entendo que o acordo extrajudicial não tem o efeito de gerar impossibilidade de manifestação de um órgão da República, do Poder Judiciário. Jamais isso poderá ser afastado do Poder Judiciário, qualquer tipo de lesão ou ameaça de lesão. Realmente não reconheço. Mas, em relação à dedução, vendo aqui os termos do acordo fixado extrajudicialmente, que está no ID 044D8286, na página 1, verifica-se aqui que, na item 3, faz jus ao pagamento de maneira... Aí fala assim, bem como ao pagamento de 1/3 do somatório das 3 últimas comissões auferidas a título de aviso prévio. Ora, o aviso prévio é, sim, uma verba trabalhista. Então, nesses termos que estão constante aqui no item 3 desse acordo extrajudicial, no ID que eu já mencionei, então eu entendo que é possível, sim, produzir efeitos sobre os direitos trabalhistas reconhecidos ao reclamante neste processo aqui que nós estamos julgando, que é o aviso prévio, que aqui, no caso, eles combinaram, foi acordado que seria o pagamento de 1/3 do somatório das 3 últimas comissões auferidas, que isso foi a título de aviso prévio. Ou seja, então, o aviso prévio pode ser abatido na forma como constante expressamente do acordo extrajudicial. Então, eu vou autorizar, viu? Na realidade, eu estou autorizando aqui a dedução do aviso da parcela trabalhista denominada aviso prévio no montante equivalente ao item 3 da cláusula do acordo extrajudicial ID 044D286, porque medida de direito, medida adequada, é mencionado expressamente um aviso prévio. O contrato de representação comercial ele tem uma proximidade com o direito do trabalho. Então, isso é algo plenamente aceitável, correto e adequado, porque realmente já foi pago pela empresa. E, então, em relação às outras questões, doutor, é necessário, talvez, essa indignação do senhor em relação ao que ele recebeu, etc., tentar um acordo com o senhor Antônio, né? E com o seu advogado, e quem sabe que isso seja reconhecido de uma outra forma que não seja aqui dentro do processo, porque o processo, a minha compreensão, o que é possível deduzir, ainda que em sede, digamos, de uma questão ética, o senhor tem a razão, mas em termos processuais, nos limites do que é possível compensar ou deduzir num processo trabalhista, é esse o montante, o limite que eu consigo deferir numa decisão judicial. Entretanto, eu acho que num acordo,
é possível que as partes reconheçam questões além daquilo que é, né, possível juridicamente apenas pelo que o direito nos autoriza. Eu estou mantendo o voto na forma, a forma no restante e acrescentando a autorização expressa para dedução na forma como já mencionado. Doutora Juliana. Quanto às médias salariais, então, remuneratórias, né? Porque se o salário é fato que girava em torno de R$3.000, com as comissões que foram comprovadamente percebidas, então eu acompanho a relatora e no sentido de que a avaliação feita pela decisão recorrida pela sentença está correta. Em relação ao acordo extrajudicial, não é fato que isso não é considerado. Isso foi considerado. Só que a empresa, na medida que o que ela cometeu foi uma fraude, era uma relação desde 2004, né, o que o autor ele consegue receber nos últimos 5 anos, então eu não tenho nem a dimensão do que a empresa deixou de pagar em termos de relação trabalhista nesses 7 primeiros anos. E, é claro, uma empresa do porte da Itambé, a gente sabe que conhecia exatamente os riscos que ela estava correndo, né? Se fosse uma empresa menor, enfim, que a gente... Mas uma empresa, ela sabia os riscos que ela estava correndo, ela assumiu esses riscos. Então, nesse mesmo acordo que a gente está analisando, se tivesse sido mencionado outras parcelas, à medida que menciona, a empresa está assumindo, de uma certa maneira, que aquilo é uma relação empregatícia. Essas parcelas seriam deduzidas, obviamente, mas como não foi, a única parcela indicada no acordo foi de aviso prévio, eu estou acompanhando a proposta de voto da relatora integralmente. Doutor Paulinelli. Acompanho também. Então, unânime. Obrigado, boa tarde. Doutora Adriana, nesse então a senhora vai alterar a conclusão, não vai? Sim, estou autorizando a dedução, já estou mandando. Próximo é o número 16 da pauta, processo 10.851, dígito 06. Votam no processo doutora Adriana Goulart de Sena Orsini, relatora doutora Juliana Vignoli Cordeiro e doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho. Inscrito para apresentação doutor Júlio César Guimarães, que não se encontra presente. Próximo é o número 9 da pauta, processo 10.496, dígito 50. Votam no processo doutora Adriana Goulart de Sena Orsini, relatora doutora Juliana Vignoli Cordeiro e doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho. Inscrita para apresentação doutora Lívia Oliveira Sapori Gonçalves, que não se encontra presente. Próximo é o número 20 da pauta, processo 11.060, dígito 29. Votam no processo doutora Adriana Goulart de Sena Orsini, relatora doutora Juliana Vignoli Cordeiro e doutor Marco Antônio Paulinelli. Inscrito para apresentação, doutor Humberto Marcial Fonseca, que não se encontra presente, e doutor Carlos Ney Pereira Gurgel. O senhor está falando por quem, doutor Carlos? Banco do Brasil. Doutora Adriana, quer antecipar Sim. o voto? Eu estou conhecendo do recurso ordinário interposto pelo banco reclamado e também do apelo adesivo interposto pelo sindicato autor. Estou negando provimento ao recurso reclamado e parcial provimento ao apelo adesivo para majorar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação. Mantido o valor da condenação, porque ainda é compatível. É a minha proposta de voto. Colhendo a turma, senhor presidente, senhora relatora. Esse caso, ele trata-se de uma ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Bancários de Muriaé, onde ele pleiteia diferenças relativas aos anuênios do Banco do Brasil. Pois bem, importante aqui esclarecer, apesar de um assunto bastante corriqueiro na Justiça do Trabalho, que esclarecer como nasceram os anuênios. Estes surgiram por força de um acordo coletivo em 1983 e foi fruto de uma transação entre o Sindicato dos Bancários e o Banco do Brasil. Antes do acordo coletivo de 83, existia apenas os quinquênios, que, por sua vez, de fato, eram previstos na norma interna do banco e previam um benefício de reajuste de 5% a cada 5 anos de trabalho. Contudo,
Em 83, o sindicato realizou uma transação com o Banco do Brasil para que fossem extintos os quinquênios, que eram previstos por norma interna, e, em troca, fossem criados os anuênios, que, por sua vez, representavam uma condição mais benéfica, pois, ao invés do empregado receber 5% a cada 5 anos de trabalho, ele passaria a receber 1% de aumento todo ano. E aqui, eu peço vênia para ler a cláusula 9ª do Acordo Coletivo de 83, que comprova, que demonstra que os anuênios surgiram de uma transação entre o sindicato e o Banco do Brasil. Diz assim, 9ª cláusula, transação. Com o objetivo específico de transacionar direitos e obrigações recíprocas, as partes ajustam mais o seguinte: o Banco do Brasil assegurará um aumento adicional de 3% a ser acrescido aos salários reajustados na forma da cláusula 1ª. Os empregados receberão, a partir de 1º de setembro de 1983, tantas cotas de anuênios quantos forem os anos completos de serviço efetivo prestado ao Banco do Brasil. O valor de cada anuênio corresponderá a 1% do vencimento padrão do empregado. O regime de anuênios substitui doravante, para todos os efeitos previstos no regulamento do banco, o de cotas quinquenais, ora substituído, inadmitindo-se prejuízo para o empregado. Portanto, excelências, os anuênios foram fruto de um acordo entre o sindicato e o banco, que transacionaram por uma condição mais benéfica aos empregados. É certo que em toda transação as partes devem ceder alguma coisa. E o banco cedeu ao concordar em substituir o quinquênio pelo anuênio, visto que antes ele teria que pagar o benefício a cada 5 anos e depois passou a pagá-lo anualmente. E o sindicato, por sua vez, cedeu ao concordar com a extinção do anuênio, do quinquênio, com a migração do benefício para os acordos coletivos. Dessa forma, analisando esse contexto, fere a boa-fé objetiva. O sindicato, agora, 23 anos depois, pedir a volta do benefício sob o fundamento de que ele era previsto em norma interna. Por isso, por esses fundamentos, se requer a improcedência da ação. No mais, por cautela, em caso de eventual manutenção do voto, compreendo que este deve ser expresso quanto aos funcionários que serão beneficiados pela decisão, devendo considerar 3 categorias diferentes de empregados. Aqueles admitidos antes de 1983, que recebiam o quinquênio e depois da transação passaram a receber, com uma condição mais benéfica, os anuênios. Aqueles funcionários que foram admitidos após 83, ou seja, que nunca receberam quinquênio, logo, diante da ausência dessa referida verba e pela presença dos anuênios somente nos acordos coletivos, não deveriam ter o direito ao restabelecimento. E, por fim, os funcionários admitidos após 99, visto que, a partir dessa data, o benefício não foi mais previsto nos acordos coletivos, e assim, esses funcionários admitidos após 99 nunca receberam nem anuênio, nem quinquênio. Portanto, não teriam direito a esse benefício. É o que se requer. Muito obrigado. A questão já é recorrente aqui na Justiça do Trabalho, cito vários acordos do TST, inclusive. Entendo que, na verdade, integrou com o contrato de trabalho e, aí, com isso, a parcela foi instituída por norma interna, passando a integrar o contrato de trabalho. Então, não se trata de alteração de pactuado, mas sim descumprimento de norma contratual. E resta, para mim, adquirido o direito do empregado, não havendo falar por obra impressão total, uma vez que a lesão se renova mês a mês. Dentro dessa concepção de que
na verdade, ele passa a integrar o contrato de trabalho, não há falar nessa possibilidade de transação de parcelas que são salariais, porque isso de forma expressivamente não benéfico, né, maléfico. Então, essa é a minha proposta de voto. Eu estou mantendo, porque é assim, inclusive, que o TST tem entendido. Agora, em relação a essa questão de os substituídos, doutor, qual que fica de três categorias, caso Vossa Excelência entenda que, neste caso concreto, porque eu estou vendo aqui, seja necessário instituir essa situação, o senhor, Vossa Excelência, poderá entrar com embaixo de declaração, se assim o desejar, não há nenhum tipo de problema em relação à minha parte a especificar isso, não. Tá? Por favor, inclusive. Doutora Juliana. Eu estou acompanhando a proposta de voto por esses motivos, até no Tribunal Superior essa matéria já está pacificada, e acho também prudente, nesse caso, a questão do esclarecimento quanto à data de admissão dos substituídos, para que seja considerado isso na liquidação, né, quando é o pagamento, porque aí vai ser feita essa diferenciação, porque integrou no contrato de trabalho daqueles que estavam, obviamente, no banco à época, até 2000, parece que foi quando, enfim, teve uma alteração do quinquênio, mas 2000 é que, efetivamente, o banco falou que não ia integrar mais, não ia poder haver a incorporação, parece que foi esse o termo utilizado. Então, estou acompanhando a proposta de voto, inclusive quanto a esclarecimento da época de admissão. Doutor Paulinelli. Acompanho também. Então, obrigado. Unânime. Agora. Próximo é o número 15 da pauta, processo 10.825, dígito 65. Votam no processo a doutora Adriana Goulart Senorsini, relatora, a doutora Juliana Vignoli Cordeiro, doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho. Inscrito para sustentação, doutor Clélio Gomes. O senhor está falando pela ré, doutor? Pela reclamada recorrida, Fidelis. Fidelis Segurança Privada. Doutora Adriana, quer participar? É outro processo de substituição processual. Eu estou conhecendo do recurso ordinário e negando provimento. É a minha proposta de voto. Posso aguardar o voto divergente, Excelência? Peraí. Esse me parece que só tinha feito uma nova versão. Sim, a recorrida. Uma nova versão desse voto. Olha aí para a senhora ver. Imprimiram aqui. Peraí, só um minutinho. É só mudando o resultado. Hoje está bom, viu? A nova versão muda o resultado. Só um minutinho. É porque quando imprimiram, não imprimiram antes do momento. Então, peraí. Porque constou uma nova versão esclarecimento, mas ela mudou a conclusão da senhora. Sim, não. Na verdade, doutor, então vamos lá. Peço desculpas, é porque a impressão da folha foi feita antes de uma alteração. A sessão, num dia anterior, ela nos colocou em outro ritmo, então peço desculpas ao senhor por esse equívoco na leitura. Então, realmente a que está no sistema e é a que será lida, agora é a que está prevalecendo em relação ao entendimento. Eu estou conhecendo do recurso ordinário interposto, dando provimento parcial para afastar a improcedência do pedido inicial e declarar a perda superveniente do objeto, extinguindo o feito sem resolução do mérito. Essa é tá certo, não está, Adriana? É essa que é a correta conclusão do voto. Tem a palavra. Posso sustentar em caso de divergência, Sim, Excelência? pode, doutora Juliana. Porque estou de acordo. Eu tenho divergência. Foi por isso que eu alteraram o voto. Então, vai. Mas já está acolhido, acho que a divergência da senhora. Não, porque eu daria provimento. Eu não acho que houve perda de objeto, não. Aham. Tá. Mas eu imagino que eu estou vencida, então é só registrar. Eu não acho que houve a perda de objeto ser comprovado o cumprimento em uma ocasião, já que a condenação é para observância de uma norma legal por tempo indeterminado. Então, eu daria provimento ao apelo especificamente. Doutor Paulinelli. Vou acompanhar o voto da relatora. Então, prevaleceu o voto da relatora, doutor. Muito obrigado. Boa tarde.
Então, tem só agora o pedido de leitura do 9, que estava na sustentação, e a advogada chegou, mas ela quer só a leitura da conclusão. Registra, por favor, tá, Adriana? Que a senhora está vencida. Eu estou vencida quanto ao provimento do... A senhora está vencida, na realidade, quanto à perda de objeto. A senhora não declarava perda Não, de objeto. eu não declararia... Não, eu acolheria o pedido recursal, dando procedência no pedido. Procedência parcial. A senhora acolheria o pedido recursal? Parcialmente. Só o item A da inicial. Tá, então, é o pedido da leitura no processo número 9 da pauta. É o 10.496, dígito 50. Tá, então vamos lá. Na verdade, eu já vou ler o voto, já adaptar não, em relação ao entendimento da maioria. Eu estou conhecendo do recurso, no mérito, dando parcial provimento para condenar a reclamada ao ressarcimento do valor de R$ 52,90 a título de plano de saúde do dependente, descontado indevidamente do aviso prévio indenizado, e vencida em relação à condenação de reparação por danos morais no importe de R$ 25 mil. Por maioria, a turma negou o provimento ao dano moral. Mas a inversão do ônus de sucumbência continua devida, porque há uma condenação do ressarcimento do valor, né? Mas não há necessidade de... Não, estou arbitrando o valor de R$ 100 para condenação com custas de 10,54, que está ressarcindo R$ 52,90, pode ter alguma Então, correção. Exatamente. Vai constar essa inversão do ônus? Vai, porque, na verdade, como eu estou dando provimento, o valor da condenação são R$ 100, está adequado. E a senhora vencida no dano moral. Isso. É porque as custas são as mínimas, né, de 10,64. Tá? E eu vencida no dano moral. Mas tem que adaptar, não tem esse voto? Não, tem que consertar, mas já está lido. A conclusão é essa. É essa. Né? Falaram aqui que tá, mas não gravaram, não. Não, Gravaram, não. Então, Não sei se eu estou com ele aberto. Não, Deixa só se eu mexer sair. agora. O meu também não está, não. Não, então eu vou falar. A indenização ainda está aqui. Vai manter só o plano de saúde. Agora a gente passa para a pauta de relatoria da doutora Juliana. Agora que vai ser, né? O primeiro processo é o 32 da pauta, processo 11.474, dígito 90. Votam no processo a doutora Juliana Violi Cordeiro, relatora, doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, doutor Luiz Antônio de Paulo Ienaco. Inscrito para apresentação, doutor Eduardo Vicente Rabelo Amorim, que não se encontra presente. Próximo é o 33 da pauta, processo 11.540, dígito 17. Votam no processo a doutora Juliana Violi Cordeiro, relatora, doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, doutor Luiz Antônio de Paulo Ienaco. Inscrito para apresentação, doutor Evandro Vaz de Araújo Júnior. O senhor está falando pelo autor, doutor? Sim. Tiago Vieira de Souza. Pelo reclamante, exato. Quer antecipado? Conheço os recursos interpostos pelas partes, o mérito, dou parcial provimento a ambos os apelos, sendo ao da Caixa. Opa! Vai tirar? A senhora não ficou vencida nesse aí, eu acho que não. Dá uma olhadinha. Peraí, tá, Adriana? Conheço o recurso parcial provimento a ambos os apelos, sendo ao da Caixa, para determinar a incidência de correção monetária com base na TRD até 25/3/2015, com base no IPCA, a partir de 26/3/2015, juros de modo de 1% ao mês,
nos termos do parágrafo 1º do artigo 39 da Lei 81.77/91, do autor para deferir os benefícios da justiça gratuita. É a questão da incompetência aí, né, que está sobrando. Tem a palavra, Luiz. Excelência, tendo em vista que o voto da eminente relatora já converge com os interesses da tribuna, porque a única alteração, na verdade, seria a questão do IPCA-E, que já está definido, né, com a lenta ST. Então, só se houver algum voto divergente, Excelência. Adriana, é só alterar mesmo, viu? Conclusão, né? Conclusão. Só tirar esse item 1. Já vou tirar agora. Paulo Linelli, está de acordo com o voto? De acordo. Tá, eu vou ficar vencido só contra a competência. Por maioria, prevalece o voto da relatora. Obrigado, Excelência. Próximo é o 49 da pauta. Processo 12.470, dígito 95. Voto no processo doutora Juliana Violi Cordeiro, relatora, doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, doutor Luiz Antônio de Paula Ianaco. Inscrito para sustentação, doutor Humberto Marcial, que não se encontra presente. Qualquer 49, mas ele não está presente. Próximo é o 47 da pauta. Processo 11.885, dígito 50. Voto no processo doutora Juliana Violi Cordeiro, relatora, doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, doutor Luiz Antônio de Paula Ianaco. Ainda inscrito o doutor Humberto Marcial, que não se encontra presente. Próximo é o número 12 da pauta. Processo 10.545, dígito 09. Voto no processo doutora Juliana Violi Cordeiro, relatora, doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, doutor Luiz Antônio de Paula Ianaco. Inscrita para sustentação, doutora Marina Barbosa Souza. Só está falando por quem, doutora Marina? Pelo reclamante. Carlindo Dias de Oliveira? Isso. Esse voto está alterado. E um dos itens, eu vou explicar primeiro e depois eu volto aqui para... Conhecido ambos os recursos e dado provimento ao recurso do autor para determinar que a obediência ao comando exequendo, os cálculos sejam realizados considerando o período imprescritível do contrato de trabalho declarado na sentença e a procedência parcial ao recurso da empresa para determinar a utilização da TR como índice de segurança de correção monetária. Excelência, com relação à limitação à data da propositura, são parcelas vencidas e vincendas. O contrato de trabalho está ativo. Retirando da propositura, eu vou falar com os colegas aqui, que eu fiz uma alteração nesse voto, então eu vou me explicar aqui. Na sentença foi feita a condenação indicando tão somente a data da prescrição, 2012. E, na hora da liquidação, a liquidação considerou a data de propositura da demanda. Eu estou afastando isso em observância ao comando exequendo, mantendo o que foi na sentença, que não indicou essa limitação que foi feita em fase executória. Então, a alteração no voto é nesse sentido. Estava diferente? Estava diferente. Estava mantendo a decisão recorrida que fixava a data de propositura da demanda como início da execução. E a autora ainda continua elaborando, não é isso? Então, isso continua sendo observado nas parcelas vencidas. Eu vou pedir vista, então, porque pois não tem nada anotado. Não tem mesmo, e nem gravou. Pois é, então deixa eu anotar aqui. Excelência, só queria ressaltar nesse caso que o reclamante está na ativa. Eu estou pedindo vista do processo, vai ser retirado de pauta. Essa é a proposta de voto, doutora, e aí os demais julgadores vão se manifestar e volta para a pauta, tá? Tá, já. Obrigada, boa tarde. Boa tarde.
Próximo é o 26 da pauta. Processo 11.357, dígito 25. Vota no processo doutora Juliana Violi Cordeiro, relatora, doutor Marco Antônio Paulonelli de Carvalho, doutor Luiz Antônio de Paula Ienaco. Inscrita a apresentação, doutora Fabrícia Vieira Santos de Rezende. Só está falando pela ré, doutora? É, pela reclamada. Pela Arcom? Pelo Arcom, é. 26. 26. Só um minutinho que está aqui no processo. Muito lento, tá desde manhã. Lento demais. Não, pendei de manhã com esse processo. Conheço os recursos ordinários enviados pela primeira ré e pelo autor. No mérito, nego o provimento ao apelo da reclamada e dou parcial provimento ao do autor para afastar a condenação de ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, excelentíssima senhora desembargadora relatora, ilustre representante do Ministério Público, demais componentes dessa egregia turma. A reclamada insiste, excelências, na reforma da sentença no que tange ao deferimento de horas extras anterior ao período de vigência da Lei 12.619. Como é sabido, anteriormente à vigência da referida lei, não era obrigatório o controle de jornada. E, além disso, as convenções coletivas aplicáveis, à época, reconheciam a atividade externa dos motoristas, e devendo ser declaradas válidas essas convenções coletivas, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Com relação a essa jornada de trabalho deferida nesse período anterior à lei, o ilustre julgador de primeira instância, ele entendeu que a jornada era controlada através do rastreador. Acontece que já é pacífico que o rastreador não tem a função de controlar horário de jornada, né, horário de trabalho dos motoristas, mas sim garantir a segurança do caminhão, da carga e do próprio trabalhador. Razão pela qual a reclamada pugna, né, pela reforma da sentença com relação a esse período e que seja extirpada da condenação às horas extras. Com relação ao recurso do reclamante, eu não sei se há divergência. Se não houver, né, a gente economiza aqui a sustentação. Não tem. Está de acordo, Paulinelli? De acordo. Então, a sustentação fica mesmo restrita ao período anterior à vigência da Lei 12.619 e requer, então, que seja dado provimento ao recurso da empresa. Doutora Juliana. Realmente não era obrigatório o controle da jornada e também é pacífico que o trabalhador tinha uma jornada externa, mas ficou comprovado nos autos, assim, sobejamente, que a jornada era efetivamente controlada. Tinha um código de abrir baú, fechar baú, tudo pelo rastreador. Então, é certo que o TST até tem afastado o rastreador no geral para esse efeito, mas, como foi comprovado nos autos, assim, pelas testemunhas em geral, que a empresa se utilizava desse mecanismo para controle da jornada. Então, se ela era uma vez era controlada e, nesse sentido, foram apuradas horas extras, eu estou mantendo minha proposta de voto, por esse motivo. Sim, excelente. Eu estou de acordo, acompanhando o voto da relatora. Doutor Paulinelli, de acordo também? Já manifestou, né? Então, unânime, doutor. Boa tarde, muito obrigada. Próximo é o 16 da pauta. Processo 10.808, dígito 62. Votam no processo a doutora Juliana Violi Cordeiro, relatora, doutor Marco Antônio Paulonelli de Carvalho, doutor Luiz Antônio de Paula Ienaco. Inscrito para sustentação, doutor Fabiano Coimbra. O senhor está falando por quem, doutor Fabiano? Pela reclamada. Rezende Produtos Farmacêuticos? Isso. Quer antecipar, Juliana?
Conheço o apelo interposto pelo reclamante numérico do parcial provimento para deferir ao obreiro os benefícios da justiça gratuita e, acolhendo a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de produção de provas, determinar a reabertura da instrução processual, designando-se audiência por oitiva da testemunha Mário Henrique Brito Aguiar, nos termos da fundamentação, com posterior entrega de nova prestação jurisdicional, como se entender de direito. Fica prejudicada a análise das demais matérias devolvidas. Boa tarde a todos. É sempre um prazer estar nessa casa. Doutora Juliana, eu entendo, também doutora Adriana, que o recurso é deserto, pelo fato do depósito recursal ter que garantir a condenação, aonde o reclamante foi condenado aos honorários advocatícios e não fez. Então, a minha preliminar é que o recurso ele é deserto. No tocante ao cerceamento de defesa, logo que eu li a sentença, eu também imaginei que esse processo e entendi que ele deveria voltar. Porém, nas folhas 898, o juiz de primeira instância ele dá um despacho da seguinte forma: intime-se o autor para que informe no prazo de 5 dias se insiste na oitiva da testemunha por precatória, presumindo-se a desistência no silêncio. E o reclamante ficou inerte a esse despacho. Entendeu-se, assim, o silêncio e a não necessidade da oitiva dessa testemunha. E no tocante ao mérito da questão, há provas suficientes que a relação comercial era autônoma. Não há como reconhecer que a relação mantida entre a parte se deu nos moldes do artigo 3. Primeiro, porque 2 ofícios de empresas que o reclamante havia trabalhado da mesma forma e na mesma época declararam que o reclamante ele era um vendedor autônomo, tanto para reclamada, tanto para as 2 empresas que não participam da lide. A testemunha da reclamada, ela foi clara, demonstrando que não existe controle de jornada, não existe pessoalidade e muito menos subordinação. Mas acredito que nem tenha sido apreciado isso, porque o processo vai voltar, mas eu gostaria que a senhora se atentasse às folhas 898, que é o despacho do juiz, e o reclamante ficou inerte a tudo isso. Então, ele não pode, em sentença, alegar que houve cerceamento de defesa, porque o juiz lhe deu oportunidade, e essa oportunidade não foi abraçada por ele. Eu agradeço a atenção de todos. Só um minuto, doutor. Eu tenho o ID aqui, caso a senhora necessite, porque às vezes as folhas não batem. Não, na verdade. Bom, inicialmente, a questão de condenação em honorários advocatícios. Essa demanda foi proposta em 2016, antes, portanto, do novo regramento. É meu entendimento de que não é aplicável o caso de honorários advocatíssimos. O autor cumpriu todos os requisitos e foi concedida a justiça gratuita. Então, quanto ao conhecimento, é isso. Agora, em relação à oitiva, em audiência, o autor pediu para ouvir a testemunha, em audiência, ele pediu para ouvir, que era para corroborar a informação, e foi indeferido. Esse é o meu entendimento de cerceamento de prova. Esse é o meu entendimento. Pela Não ordem, excelência. Por favor, doutor, esse é o meu voto. Então, eu entendo que é isso, estou mantendo meu voto. Eu acho que o juiz não teve justificativa para afastar e realmente, em todas as sessões, a gente está anulando o processo por causa disso. Eu acho que a prova tem que ser colhida, o juiz tem que ouvir, sim, porque a prova não é só para ele, é para quem, inclusive, a instância ordinária de recurso, como é o caso do tribunal, e eu quero saber, eu quero a prova colhida para fazer justiça. Tá? Esse é o meu entendimento, doutor. Eu estou acompanhando o voto da relatora, doutor Paulinelli. Acompanho também. Então, prevaleceu por unanimidade o voto da relatora. Tchau, boa tarde.
perdida aqui, agora 37. 37. O próximo é o 37 da pauta, processo 11.650, dígito 95. Votam no processo doutora Juliana Violi Cordeiro, relatora, doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, doutor Luiz Antônio de Paulo Ienaco. Inscrito para apresentação, doutor Giovanni Câmara de Moraes. Você está falando por quem, doutor Giovanni? Pela primeira reclamada, recorrida. Pela R Turismo? Isso. Doutora Juliana. Eu vou retirar esse processo. O doutor quer fazer a sustentação ou deixa para fazer quando ele voltar? Não, eu farei quando voltar. Tá bom? Aí vai só para julho, né? Só para agosto. Agosto. Tá ok. Próximo é o 39 da pauta. Processo 11.666, dígito 93. Voto no processo doutora Juliana Violi Cordeiro, relatora, doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, doutor Luiz Antônio de Paulo Ienaco. Inscrito para sustentação oral, doutora Maria Luísa Calais. Só está falando por quem, doutora Maria Luísa? Pelo reclamante. Wagner Dias de Oliveira? Sim, sim. Doutora Juliana, quer antecipar? Deixa eu abrir. Travou, não quer Chegou, abrir. chegou nas questões de processo contábil. É o último. Esse foi alterado, tá, Adriana? Aham. Eu vou ter que te mandar a conclusão. Esse eu acho que a senhora, pelo que eu vi, a senhora alterou aí dentro. Dá uma olhadinha, por favor. Deixa eu explicar aqui para o Bruce. Ah, o livro do cálculo. Eu não sei qual que era a conclusão anterior. Fica aqui. São dois pontos que eu estou deferindo a equiparação salarial, porque o indeferimento estava com base unicamente na denominação das funções, a prova oral produzida indicava, as duas pessoas que falaram indicaram que as funções exercidas tanto pelo autor como o paradigma eram iguais, sendo que a testemunha levada pela empresa, que era o indeferimento estava com base nisso, conferiu que eles tinham a mesma, vou colocar de perfeição técnica, mas não foi esse o termo, os dois tinham a mesma capacitação técnica, porque, num primeiro momento, a primeira testemunha tinha dito que não. Então, a própria empresa reconheceu que os dois foram inseridos no quadro da empresa no mesmo momento, exercendo a mesma função, com salário diferente. Aí, num segundo momento, o paradigma foi, de fato, promovido. Então, quanto a esse salário, na época que ele foi promovido, obviamente, nós não estamos discutindo. Agora, quanto à questão técnica, que ninguém nem soube dizer a diferença do técnico um para o outro, então as funções eram as mesmas, eu estou dando a equiparação salarial. E a outra questão, a indenização por danos morais, pelo transporte de valores, porque também restou comprovado. Tem, inclusive, um documento, que no documento está listado o número de cheques, enfim, o que era... o que o autor, não só o autor, porque tem o nome de vários empregados, era o hábito da empresa repassar valores para os empregados transportarem. Então, eu não sei se todo mundo à vontade para poder julgar, se alguém quiser vista, fica. Eram dois pedidos de indenização por dano moral. O segundo pedido, eu entendi que não restou, de fato, comprovado, que foi quanto a ranking. O ranking não era feito, era feito o ranking no sentido de era apurada a produção, que era por uma equipe, não por uma pessoa. Isso não era mostrado para ninguém, não ficava em lugar nenhum, muito menos para terceiros. Isso era mencionado em reunião, ninguém apontou no sentido de que houvesse qualquer cobrança que fosse fora da questão
da condição patronal absolutamente regular e nem nenhum tipo de constrangimento. Então, por esse motivo, eu estou indeferindo, mas pelo transporte de valor comprovado, inclusive documentalmente, primeira vez que eu vi isso. Eu nunca, sempre é testemunhal a prova, então eu estou deferindo nesses dois termos, eu tenho que adaptar o voto nesse sentido. Excelência, pela ordem, como é que ficou a questão das horas extras? Foi... O provimento que eu estou é só em relação à equiparação exatamente, os danos morais. Por dano moral, isso. Uhum. A divergência? Sim? Ok. Em relação à equiparação, eu vou me ater a 3 pontos que eu acho aí uma questão importante, que é a equiparação salarial, as horas extras e a questão dos danos morais. Em relação à equiparação salarial, a súmula 6 do TST é muito clara, né? Ela determina que essa diferença de perfeição técnica, qualidade técnica, como os juristas nomeiam, tem que ser por critérios objetivos, né? Então, o reclamante conseguiu comprovar no processo que ele exercia a mesma função do paradigma e no mesmo local, no mesmo território. Já a reclamada não conseguiu comprovar essa perfeição técnica. Ela simplesmente levou em audiência uma testemunha que não trabalhou com paradigma e que trabalhou com o reclamante apenas 3 meses. Eu quero pedir licença para rapidamente ler uma pequena parte do depoimento dessa testemunha, que ela fala, em 2 momentos, ela fala o seguinte, que o senhor Fábio, que é o paradigma, tá? Que o senhor Fábio tem uma experiência muito grande e, consequentemente, tem maior capacidade técnica. Que o senhor Fábio trabalhava na Grande Belo Horizonte e o reclamante também trabalhava na Grande Belo Horizonte. Depois, no fim do seu depoimento, ele afirma que nunca trabalhou com o senhor Fábio, e sim com o reclamante por cerca de 3 meses. Que o depoente sabe informar a respeito do senhor Fábio, porque ele está no mercado há muito tempo e os próprios lojistas comentam que o reclamante também tem experiência no mercado, que tanto o reclamante quanto o senhor Fábio já são de mercado há muito tempo e que dentro da microrregião os operadores faziam rodízio atendendo os mesmos clientes. Ou seja, uma testemunha, um empregado da Ré, que não trabalhou com paradigma e que trabalhou com o reclamante 3 meses, tem qualificação técnica para julgar a produtividade de 2 ex-empregados, sendo que ele não trabalhou com paradigma, né, repetindo, e trabalhou 3 meses, mesmo se ele tivesse trabalhado muito tempo com os 2. É uma avaliação completamente subjetiva, ao contrário do que determina a súmula 6 do TST. Então, nesse ponto, é importante ressaltar que a reclamada não fez prova, né, não se desincumbiu do seu ônus de comprovar suas alegações na defesa. Em relação às horas extras, a magistrada afastou o artigo 62, inciso 1 da CLT, porque concordando que a jornada do reclamante realmente foi controlada, que ficou por comprovado nos autos. Então, nesse caso, diante desse afastamento e diante da comprovação do controle, né, nós entendemos que, nesse caso, teria que ser aplicada a súmula 338 do TST. Ou seja, invertido o ônus da prova. E a empresa comprovar efetivamente que o reclamante não fazia horas extras, o que não ocorreu. Né? A testemunha ouvida em juízo, levada pelo obreiro, corroborou as alegações do reclamante. Teve algumas divergências, mas ela corroborou as alegações do reclamante. Então, o reclamante pede vênia para haver a modificação e deferimento de horas extras conforme requerido no recurso ordinário. Em relação aos danos morais, o pedido de indenização é baseado na OJ 22 deste tribunal, que fala que é devido aos danos morais pelo transporte de valores e não coloca como condição que seja em dinheiro e nem impõe um valor mínimo. Não há dúvidas dos provas no processo que comprovam, como a relatora ressaltou, a prova documental de que o reclamante fazia esse recebimento dos cheques nos lojistas e transportava até a empresa.
No contrato juntado pela empresa no processo com a Prosegur, demonstra lá, está especificado que o serviço que a Prosegur vai prestar para a reclamada é pegar os cheques, o numerário, na empresa, na reclamada, depois de estar todos os valores, os cheques, dentro de um saco e tal. Então, todos, de sair do lojista para a reclamada, eram feitos pelos empregados, não só pelo reclamante, mas por todos eles que trabalhavam lá. Então, o reclamante pede vênia para os demais votantes acompanharem a relatora em relação à equiparação salarial e à indenização por danos morais e que não acompanhem em relação às horas extras, que seja modificado conforme o recurso ordinário. Obrigada. Doutora Juliana. Na sustentação oral, o que está sendo pleiteado, além do que já foi concedido pela minha proposta de voto, é quanto à jornada, às horas extras. Eu entendi que a avaliação feita pela primeira instância ela está adequada às provas que estão nos autos. Eu estou mantendo minha proposta de voto. Ok. Doutor Paulinelli. Como eu não tive acesso à nova versão do voto, eu vou pedir vista. Está retirado com vista para o doutor Paulinelli. Tá. Aí é só em agosto, né? Só em agosto. Então, tá. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde. Ainda na pauta da doutora Juliana, tem um pedido de... Vai mudar a fundamentação dele, porque ainda estava... Tem um pedido de leitura da conclusão do voto no número 25 da pauta, processo 11.336, dígito 88. 25. Não faltou, não? Ninguém faltou? 11.336, dígito 88. É o 25 da pauta da senhora. Determinando a retificação dos polos recursais, reconhecendo o agravo de petição, no mérito, negando provimento. De acordo, doutor Paulinelli? De acordo. Unânime. Mais algum? Dessa pauta? Essa acabou. O doutor Marco Antônio. Agora a gente passa para a pauta de relatoria do doutor Marco Antônio. O primeiro processo é o número 20 da pauta. Processo 11.561, dígito 63. Voto no processo doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, relator, doutor Luiz Antônio de Paulo Ienaco e doutora Adriana Goulart de Serno Orsini. Inscrita a apresentação, doutora Tayane Duarte Costa. Só está falando por quem, doutora Tayane? Pela recorrente Agropel. Voto do relator, nega provimento aos recursos. A doutora tem a palavra. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar essa colenda turma, esse ilustre presidente e os colegas aqui presentes. Eu vou restringir a minha sustentação apenas à questão da equiparação salarial. E eu gostaria de destacar que não estão presentes os requisitos do artigo 461 da CLT. Primeiramente, porque o paradigma ele já havia elaborado para a reclamada durante 6 anos em um contrato anterior. Posteriormente, quando ele retornou à reclamada, ele já contava com 25 anos de experiência, enquanto que o reclamante possuía apenas 3 meses de experiência. Então, dessa forma, o paradigma já foi contratado com um salário superior e com uma função superior ao do reclamante. Inclusive, a experiência adquirida na prática já é um dos critérios também para verificar o trabalho de igual valor. Então, dessa forma, a maior experiência justifica, então, uma maior remuneração. E eu queria destacar ainda que não se encontram presentes os requisitos da súmula 6 do TST. Isso porque o reclamante não possuía um tempo de serviço na função inferior a 2 anos em relação ao paradigma. Porque o paradigma, como eu já havia dito, já havia elaborado durante 6 anos para a reclamada. E, então, o entendimento da jurisprudência é no sentido de que esse tempo elaborado na empresa ele deve ser computado para todos os fins. Então, ele deve ser integrado também no tempo, na função, e, por tal motivo, não teria, então, essa diferença de 2 anos
necessária para a equiparação salarial. E, nesse sentido, eu estou pedindo provimento. Doutor Paulinelli. O paradigma realmente ele trabalhou no estabelecimento da executada em período anterior, só que esse contrato terminou em 1989 e ele só foi depois readmitido em 2009. Então, eu entendo que esse período não conta para efeitos da equiparação salarial. E estou mantendo o voto. Doutora Adriana, está de acordo? Eu vou ficar vencido. Então, por maioria, prevalece o voto do relator. Muito obrigada. Boa tarde. Próximo é número 14 da pauta. Processo 11.136, dígito 90. Voto no processo Dr. Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, relator, Dr. Luiz Antônio de Paulo Ianaco e doutora Adriana Goulart de Senorsini. Inscrita para sustentação da doutora Raquel Colares Sartori. Só está falando por quem, doutora Raquel? Pelo reclamante recorrido. Raoni Siqueira Amorim. Isso. O relator nega provimento ao acordo. A doutora quer se manifestar? Tem alguma eventual divergência, Sandes? Doutora Adriana, está de acordo? Vai prevalecer por maioria, eu fico vencido. Nego o provimento. Obrigada. Próximo é número 22 da pauta. Processo 11.677, dígito 98. Voto no processo Dr. Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, relator, Dr. Luiz Antônio de Paulo Ianaco e doutora Adriana Goulart de Senorsini. Inscrito para sustentação, Dr. Gustavo Faria Bahia de Oliveira. Dr. Gustavo não se encontra presente. Próximo é o 19 da pauta. Processo 11.522, dígito 93. Votam no processo Dr. Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, relator, Dr. Luiz Antônio de Paulo Ianaco e doutora Adriana Goulart de Senorsini. Inscrito para sustentação, Dr. Vitor Luiz Menezes de Andrade. Você está falando por quem, doutor? Pelos reclamantes recorrentes. O relator está dando provimento ao recurso para condenar o banco reclamado a pagar aos atores a PLR relativo ao exercício de 2017 nos mesmos moldes do adimplido ao pessoal da ativa, de acordo com a norma coletiva que dispõe sobre a PLR 2017, conforme se apurar em liquidação. É o voto do relator. Senhor presidente, eu posso guardar um voto divergente? Pode, doutor Adriano, está de acordo? Eu vou ficar vencido, prevalece o voto do relator. Muito obrigado, boa tarde, bom trabalho. Não tem mais nenhum não, né, Paulo? Não. Acabou, então. Tem algum destaque nessa pauta que já está aberta? A gente já resolve Do alguma doutor vez. Marco Antônio? Não, eu não separei nada, não. Alguma coisa nessa pauta, Adriana? Não, que eu tinha, já coloquei. Então já foi. Tá, vamos na minha agora. Vamos. A sua também, com sua Tem alguma coisa? Na sua tem só